boa noite ou boa tarde. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu sou a Sabine, eu trabalho no IEL. O IEL é uma das organizações do Sistema Federação das Indústrias. Nós trabalhamos com gestão da inovação, gestão de talentos e estágios, e gestão de inovação e desenvolvimento da liderança. Eu estou aqui com alguns colegas. O Cristiano está me ajudando na parte técnica. Não sei se ele pode dar um oi agora, Cris, rapidinho para a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Isso. E também estou com a minha gestora, Thaís, e eu não sei se ela já chegou aí, eu vi o nome dela aqui, a Thaís. Cheguei, também. sim. Dá Tudo um bom? oi para nós. Tudo bom. Vai ser um ótimo evento para a gente. Estou feliz de ver tanta gente conhecida aqui. Perfeito, gente. Então tá. Bom, essa é mais uma ação de educação executiva, tá? Eu vou só reforçar o pedido para deixar os microfones fechados. Não sei se o Cristiano também pode me ajudar aqui a fechar. Nós já temos uma relação com o INSPER há mais tempo, já são 5 anos que a gente realiza ações de educação executiva no formato presencial, cursos de curta duração para liderança. Desculpa. Então já é uma relação que nos deixa muito felizes. E a ideia aqui, então, é nós oferecermos uma série de 3 webinars para tratar de temas que são muito importantes agora nessa retomada dos negócios das indústrias. Né? Então, hoje é o primeiro webinar. Nós vamos falar sobre novos comportamentos do consumidor. Na semana que vem, mesmo dia da semana e horário, quinta-feira, dia 24, nós vamos tratar sobre o impacto da Covid-19 na cadeia de suprimentos, com outro especialista do INSPER, outros convidados. E o último webinar dessa série vai ser no dia 1º de outubro, também uma quinta-feira, neste mesmo horário, com outro especialista e outro tema, que vai ser custos e eficiência na indústria. Então, se você ainda não se inscreveu em todos, aproveita, vai lá no nosso site, na agenda, o Cris vai colocar aqui no chat o link do nosso site, e vocês podem se inscrever, então, em todos eles, para receber o link e participar desta série. Tá? Depois o Cris coloca aí, então, o link da página para vocês entrarem. E não deixe também de visitar o nosso blog, Inspire IEL, e nos seguir nas redes sociais, IELRS Oficial. Tá bom? Então, o webinar de hoje tem uma duração de 1 hora. Nós temos uma previsão máxima de irmos até 19h10. Como é que vai funcionar? O especialista convidado do INSPER vai fazer a parte dele, vai ser a primeira parte do evento. E depois nós também temos 2 convidados especiais que vão nos ajudar a explorar mais o assunto. E nessa última parte a gente vai incluir as perguntas de vocês. Então eu vou pedir para vocês irem colocando as perguntas no chat também. Enquanto o evento está acontecendo, eu vou organizá-las aqui para passar para os nossos convidados. E se alguma pergunta não for respondida por limitação de tempo, não for possível, nós vamos encaminhar para o professor e ele vai fazer o possível para responder também. A apresentação que ele utilizar aqui também vai ser enviada para vocês. Provavelmente, então, nós vamos, depois dos 3 webinars finalizarem, nós vamos colocar também no YouTube, no canal, vocês também vão receber, podem receber um aviso de que já está lá a gravação dos 3 webinars. Certo? Então, para a gente ocupar bem o nosso tempo aqui, eu vou passar primeiro a palavra para o Felipe. O Felipe trabalha com educação executiva no INSPER e vai falar rapidinho, tem uma mensagem para nós. Fala aí, Felipe. Obrigado, Sabine. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, a gente está muito feliz de ter essa parceria com o IEL, acho que é o 5º ano consecutivo que a gente tem uma parceria com o IEL do Rio Grande do Sul. O INSPER tem aí um desafio adicional, até brinquei com a Sabine na preparação do curso, né? Ano passado a gente fez um evento para falar de mindset para transformação digital, e aqui estamos nós nesse ano com o desafio de nos transformarmos digitalmente, né? Então, só apresentar o INSPER. O INSPER é uma escola, uma instituição de ensino superior e pesquisa sem fins lucrativos, né? Isso significa que a gente reverte todo o nosso resultado para a realização da nossa missão, que é ser um centro de referência em ensino e pesquisa nas áreas em que a gente atua, né? Principalmente administração, economia e engenharia, que são as nossas 3 frentes principais, em que a gente tem, inclusive, cursos de graduação.
A gente também trabalha bastante na área de políticas públicas e direito. Essa semana a gente teve uma notícia muito feliz, que a escola foi aprovada para iniciar uma graduação no curso de direito. E além da graduação, a gente tem os cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, né? E por fim, a educação executiva, que é exatamente o caráter desse nosso webinar, né? Essa parceria entre a educação executiva do INSPER e o IEL do Rio Grande do Sul. Então, eu espero que vocês gostem muito do webinar de hoje, que vocês gostem muito dos próximos 2 webinars. E eu vou colocar o site do INSPER, se vocês tiverem curiosidade, interesse, estaremos de braços abertos para recebê-los aí, ainda mais nesse desafio que a gente tem com a quarentena, a pandemia, e em transformar e fazer cursos à distância, né, para quem não pode se deslocar até aqui em São Paulo. Vou passar a palavra para o professor Silvio Laban, que é professor da casa há bastante tempo. O professor Silvio tem uma formação e uma carreira com enfoque em administração e marketing, né? O professor também tem uma experiência no varejo bastante extensa e, além disso, ele é coordenador do mestrado profissional em administração no INSPER. Tá bom? Então, aproveitem bastante essa 1 hora, façam perguntas, interajam, a gente está aqui para apoiá-los. Professor, fique à vontade. Felipe, muito obrigado. Agora sim. Bom, obrigado pelo convite, obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que está todo mundo aprendendo, então a gente tem uma oportunidade aqui de trocar algumas ideias com vocês, compartilhar algumas informações e, obviamente, como já foi colocado, a gente está à disposição para que possamos fazer depois perguntas, inclusive depois disso, do nosso encontro. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela para a gente poder dar início aqui à apresentação. Deixa eu ver se está tudo funcionando adequadamente. Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Deixa eu ver aqui. Não. Então, espera um pouquinho que sempre temos algumas emoções no primeiro momento aqui de iniciar o processo. Então, agora sim, a gente estava começando pelo fim. Bom, agora, com certeza, agora vai. Muito bem. Então, como já foi lembrado, né, nós temos esse nosso primeiro encontro hoje, depois teremos um outro na semana que vem. Vamos falar um pouco sobre novos comportamentos, novo comportamento dos consumidores, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer e como podemos nos adaptar. Evidentemente, ninguém tem bola de cristal e a gente está podendo acompanhar ao longo aí de todo o desenvolvimento da pandemia, tudo que está mudando e tudo que a gente acha que sabia e que a gente descobre na semana seguinte que não sabe. Então, o nosso objetivo com esse material aqui é dividir com vocês algumas ideias, algumas coisas que estão sendo consolidadas até por meio de estudos que vêm sendo feitos por entidades, empresas de consultoria, para que vocês possam ter elementos para olhar para os seus negócios, olhar para esse contexto e pensar em que vocês podem estar aproveitando disso, né, para esse momento que a gente está vivendo e para o momento que a gente vai viver. Eu gosto sempre de começar falando que é um aspecto até meio curioso para mim, porque existe a questão da mudança não é algo novo. Né? Esse senhor que a gente está vendo aqui se chama Heráclito de Éfeso, ele é um filósofo pré-socrático, ele viveu perto de 400 a 500 a.C. E é dele essa frase, apenas a mudança é permanente, ou seja, há 500 anos antes de Cristo, a gente já sabia que tínhamos esse contexto, vamos chamar assim, que tínhamos essa situação de mudança. Só que, obviamente, as mudanças que ele vivenciava à época eram as mudanças das estações, o nascimento, o crescimento e morte, e agora esse contexto de mudança que a gente já vivia na sociedade como um todo, que ia além, né, tem aspectos tecnológicos, tem aspectos dos mais variados, ele foi acelerado por conta da pandemia, por conta da Covid. Então, o que a gente tem acompanhado, né, como é que esse processo vem se desenrolando?
Então, o que se percebe é que a gente está passando por fases nesse momento. No primeiro instante, né, e tem muitos dados, inclusive o Google chegou a publicar vários relatórios, que logo no começo da pandemia, e aqui eu estou falando de informações sobre o Brasil, logo no início, lá para meados de março, foi aquele processo de todo mundo não sabendo exatamente o que estava acontecendo, todo mundo preocupado com o que poderia, né, efetivamente estar vir pelo futuro, né? Muitas notícias de fora, com morte, com isso, então teve uma reação até pouco racional de compras tresloucadas, estoque de produtos como papel higiênico, álcool gel e etc. Passada essa fase, as pessoas começaram a se perguntar, bom, o que vai acontecer agora? Será que eu vou ter emprego? Como é que eu arrumo dinheiro? Vamos ter problemas? Tem crise econômica e tal. E agora, nesse momento, que é onde a gente está, que a gente está transicionando, né, desse momento de resiliência, dessa segunda fase para essa, que agora é um processo que começa, né, as coisas não é voltarem ao normal, mas elas começam a andar de uma outra forma e é um processo de recuperação. E certamente toda essa transformação vai ensejar aí uma nova realidade. Tem informações aí anedóticas, né? Eu digo anedóticas porque não necessariamente elas são comprovadas empiricamente, que 60 dias fazendo a mesma coisa já pode criar um novo hábito, se isso se prolonga por mais tempo, isso fica permanente, enfim. De qualquer maneira, o objetivo aqui é a gente reconhecer, primeiro, que a gente está num processo de mudança, a gente já vinha num processo de mudança, e a entrada da pandemia acelerou dramaticamente algumas mudanças. Então, algumas empresas foram mais rápido ou mais devagar nesse processo de adaptação, só que agora, para quem chegou até esse momento, né, tem uma realidade que vai se configurar aí pela frente, para a qual a gente precisa estar, obviamente, preparado. A gente tem um contexto importante que certamente essa pandemia vai trazer e está trazendo impactos para a economia e para a renda. Eu não vou estender demais a discussão nesse assunto, porque certamente todo mundo acompanha, certamente muitas operações ficaram suspensas, todo mundo está sentindo, inclusive, as questões da economia. Na renda, talvez ainda um pouco menos, em função de uma série de políticas que foram colocadas em marcha, mas, de fato, a gente sabe, né, que a desaceleração da atividade econômica vai trazer implicações para a renda, para emprego, e, obviamente, isso também, ao mesmo tempo que é uma ameaça, acaba sendo alguma oportunidade. A OECD estima, né, que podem, no caso de uma única onda, aí, a gente vai ter no Brasil uma queda importante do PIB, esses números vão mudando período após período, já está em alguma coisa perto de entre 6,5 e 7, mas isso pode mudar a qualquer momento, e só que é aquela história, a gente está na companhia de todos os países do mundo, exceto a China, né? A China em 2020 ainda tem potencial para apresentar algum crescimento, mas passada essa situação de 2020, a expectativa para 2021 é de recuperação, e 2021 está logo aí, né? Já tem sinais aqui, uma matéria agora recente, 16 de setembro, né? Um dia atrás, falando sobre o que a OECD está imaginando, a OCDE está imaginando, e está começando a perceber que muitas economias começam a se recuperar. O caso da China, a gente já tem alguma informação concreta sobre isso, em alguns países começa a ter acréscimo líquido de empregos, ou seja, temos um contexto de transformação, temos um contexto de mudança, e isso efetivamente impacta todo mundo. E especificamente, né, no caso do Rio Grande do Sul, a gente pôde ver aí também assuntos que saíram recentemente, nesse aqui é a esquerda de 9 de setembro, a direita acho que é do dia 15, se não me engano, já alguns indicativos de que, de fato, o impacto foi muito substancial, mas a gente começa a ver sinais de que as coisas vão tomando um outro rumo, né? Em alguns meses aqui já tem um aumento na produção industrial, com a retomada de algumas atividades presenciais, principalmente na parte de comércio, de entretenimento. Hoje aqui em São Paulo
foi anunciado alguma coisa ligada à educação a partir do próximo mês. Então, gradativamente, e ainda que a gente esteja num momento complexo da pandemia, a gente está começando a encontrar algum tipo de caminho, né? E esse processo, né, que implicou em fechar coisas, parar atividades, etc., não muda só aspectos econômicos, ele está mudando de maneira importante, está mudando comportamentos. E que mudanças efetivamente são essas, né? A gente tem algumas mudanças que já estão mapeadas e que, por estarem mapeadas, podem dar algumas pistas, algumas dicas para a gente do que vem pela frente. É fato que nós talvez tenhamos nos tornado até mais criativos, né, por conta dessa dificuldade que a gente está enfrentando, né, resolvendo desafios, né, do distanciamento social, né, encontrando formas de interagir com as pessoas e transformando, né, a nossa casa, né, e as nossas atividades de alguma forma. Então, eu vou percorrer um pouco alguns desses elementos que já estão sendo apresentados aí em estudos de diversas empresas para a gente poder, a partir disso, né, começar a ter insights ou ideias do que pode ser considerado como oportunidade ou como ameaça para que, principalmente vocês, nos seus negócios, possam pensar em como alavancar, no caso de ser uma oportunidade, ou mitigar, no caso de ser uma ameaça. De fato, os indivíduos foram obrigados a transformar de forma dramática o seu consumo e a forma, principalmente a forma como eles consomem. Então, a gente tem mudanças que vão desde do aspecto do trabalho, né? A gente tem agora, por questão do trabalho remoto, né, muitas implicações, inclusive, se fala sobre cidades que mudarão a sua forma de pensar, a gente vê dados, por exemplo, de mobilidade de pessoas utilizando, né, transporte público e transporte próprio, né, como mudou isso, não só porque ficou parado um tempo, mas agora mesmo no processo de volta vai mais devagar e muitas pessoas descobriram que talvez possam utilizar outros meios de transporte. A própria situação do aprendizado, certamente, num contexto não pandemia, a gente não estaria fazendo essa atividade da maneira como nós estamos fazendo, a nossa forma de consumir informação, a questão de viagem, né, praticamente um setor que ficou em suspenso, aspectos ligados à saúde e bem-estar, as pessoas começaram a olhar para esse aspecto de saúde e com uma outra perspectiva, né, incorporando novos hábitos de higiene, se preocupando com coisas que antes nem se preocupavam. Toda a parte de lazer e entretenimento, outra indústria que foi bastante impactada, e também a própria questão da casa, né? A casa foi ressignificada, a casa se tornou muitas coisas, desde sala de aula, passando por academia. Enfim, em síntese, os hábitos de consumo e de compra mudaram de forma bastante importante. Se a gente for fazer um mergulho um pouco nessas questões, a tecnologia acabou, de certa maneira, se confirmando como um motor desse processo. O fato da tecnologia da informação, que já vinha causando uma série de mudanças, mas que muitas empresas, até pelas mais diversas razões, resistiam, olhavam com certo ceticismo, preferiam esperar, muitas tiveram que entrar nesse processo de uma maneira assim absolutamente dramática. Então você tem alguns dados nesse estudo publicado agora em julho pelo Fórum Econômico Mundial, mostrando que, por exemplo, no mercado americano, que já é um mercado onde o comércio eletrônico já é bem desenvolvido, em abril de 2020 cresceu em 146% o número de pedidos feitos em online, né? Que o mercado chinês, por exemplo, de educação online deve triplicar em 2023, se comparado com 2019, sendo um mercado de quase 100 bilhões de dólares. E outras coisas que eram até bem difíceis da gente lidar, aspectos de telemedicina, por exemplo, que tem uma questão regulatória, tiveram que ser rapidamente resolvidos e é um mercado que se espera um crescimento entre 2020 e 2024 da ordem de 20% ao ano. Ou seja, os aspectos digitais,
ajudaram a mudar os indivíduos, a forma como eles consomem, e certamente mudanças que acontecem nos indivíduos vão refletir nas organizações. E aqui tem alguns outros dados que são interessantes, também um estudo agora desse mês, publicado pela McKinsey, mostrando que em 8 semanas o comércio, o e-commerce de maneira global evoluiu quase o que seria esperado em 10 anos. Se a gente vai ficar nesse patamar depois que passar esse processo, a gente não sabe, mas certamente muito do que aconteceu vai ficar. Algumas empresas estão, inclusive, considerando, para quem tem ponto de venda, por exemplo, reduzir o número de pontos de venda ou começar a operar o que eles chamam de dark stores, no caso de alimentação, dark kitchens, onde você não tem o ônus do ponto de venda, por meio de terem identificado essa oportunidade de se conectar com os clientes, ainda que de forma remota. Telemedicina, 10 vezes em 15 dias. Né? 20, o número de participantes, a questão de trabalho remoto, que sempre foi uma questão, né, um tabu, não estou vendo onde a pessoa está, 20 vezes o aumento de participantes em 3 meses. A parte de aprendizagem remota, com praticamente todas as crianças do mundo fora da escola, 250 milhões de pessoas em 2 semanas, ou seja, são dados absolutamente impactantes e as pessoas estão vendo que funciona, que pode ser um outro aspecto importante. Só que não é só tecnologia, né? As pessoas começam a se preocupar mais com saúde, as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com consumo consciente e começam a olhar produtos locais com outros olhos. Então, nesse sentido, começam a surgir outros aspectos. A tecnologia ela é sempre um facilitador e ela já estava aí. O que acontece é que a gente teve que utilizá-la de uma forma mais intensa. Só que essa mudança, essa reflexão sobre a vida, essa reflexão sobre a morte, essa reflexão sobre a doença, faz com que as pessoas também comecem a se preocupar com outros aspectos. Então, oportunidades na área de saúde aumentam, o consumo consciente e nos aspectos locais. Aqui eu estou trazendo um exemplo, recentemente agora, 2 dias atrás, saiu aqui na Folha de São Paulo, nesse caderno Universa, que está voltado mais para o público feminino, em que já tem uma discussão com muitas empresas, entendendo que na indústria de cosméticos, por exemplo, esse chamado novo normal, entre aspas, ele é verde por conta das questões de sustentabilidade e também tem uma conexão com causas sociais. E por falar em causas sociais, durante a pandemia ficou um pouco... criou-se um contraste bastante interessante entre marcas, né? Porque as pessoas estavam interessadas, obviamente, em resolver as suas necessidades, em resolver os seus problemas de consumo, mas, ao mesmo tempo, também queriam interagir com marcas que tivessem sensíveis a esse momento. Essa pesquisa que foi realizada entre 25 e 30 de março nos Estados Unidos, mostrando um pouco qual era a expectativa das pessoas naquele momento em particular, é que as marcas começassem a serem mais confiáveis, tivessem um papel de ajudar a sociedade, mudassem um pouco o tom da conversa. E isso não é só uma característica do mercado americano, porque a gente viu várias iniciativas dessa natureza. Eu estou trazendo aqui o exemplo do Boticário, da Ambev, viraram suas linhas de produção para a produção de álcool gel, mas também eu pude apurar aí o exemplo da Fruc aí do próprio Rio Grande do Sul, né, com uma doação aí de vários produtos para hospitais. Enfim, as empresas se engajaram, né, com esse momento do consumidor. E quando a gente olha como é que se portaram, vamos chamar assim, algumas marcas e como é que as pesquisas, né, essa pesquisa promovida por uma agência chamada HCR, mostrou que a marca que mais se destacou, mais transformadora no processo da pandemia foi o Magazine Luiza. Não à toa, a Luiza Helena, do Magazine Luiza, foi uma das primeiras pessoas a se posicionar abertamente sobre os desafios, sobre as questões, inclusive, de se tentar preservar empregos, de se tentar de se criar um posicionamento mais solidário, inclusive com pequenos empreendedores, inclusive com pequenos negócios, com pessoas informais. Eu vou até mais adiante abordar algumas dessas iniciativas. Ou seja, os consumidores também parecem que estão
começando a valorizar mais esses aspectos de caráter de engajamento com a sociedade, de engajamento com causas sociais, da sustentabilidade e da responsabilidade social. A questão do trabalho remoto, que é um outro aspecto fundamental, né? As pessoas tiveram que transformar suas casas em N outras coisas, e particularmente em trabalho, e o que aparentemente está ocorrendo quando a gente avalia essa pesquisa, que foi realizada pela Accenture também mais recentemente, que 1/5 das pessoas planejam continuar trabalhando remotamente por mais de 3 vezes por semana. Isso tem implicações enormes em tecnologia para residência, tecnologia para residência, tecnologia para poder operar remotamente de maneira mais adequada. Vai ter implicação no tamanho, eventualmente, dos espaços. A gente já começa a ver o mercado imobiliário tendo algum tipo de movimentação, pessoas procurando residências fora dos grandes centros, procurando apartamentos maiores ou procurando soluções de home office diferentes, enfim. As pessoas foram experimentando coisas que nem imaginavam, e as empresas também foram imaginando coisas e operando situações que achavam que inclusive não seriam adequadas, e por essa razão perceberam que funciona, e muitas dessas coisas tendem a ficar. E a casa acabou sendo ressignificada. Então isso tem um inúmeras oportunidades para as indústrias que trabalham com equipamentos, produtos, itens que podem ajudar a tornar esse ambiente que foi redescoberto, vamos chamar assim, em algo mais aconchegante, né? Mais interessante. Então, a ressignificação do lar é um outro aspecto importante, a ressignificação do trabalho. As pessoas estão encarando produtos, empresas, relações de consumo, a casa, o lar de outra forma. Bom, a gente vê a tecnologia impactando comportamentos, as pessoas sendo submetidas a novas experiências, uma preocupação com o aspecto social, a ressignificação do espaço. Bom, e o que isso pode se traduzir em oportunidades, né, e ameaças para os nossos negócios? A primeira delas, novamente, a gente vai insistir nesse tema do digital. Né? Por quê? Porque já existem pesquisas mostrando que para alguns ramos, para algumas atividades, as pessoas não vão mais necessariamente ter tanta vontade de ir para um lugar físico, né, para comprar um determinado produto. Elas talvez vão resolver isso da maneira como resolveram ao longo de todo esse tempo, ou seja, por meio de canais digitais. O que isso significa na prática? É que se você quer ter o seu consumidor por perto, você tem que investir numa tendência, que é essa questão de você pensar na experiência do consumidor. Não é na transação, na venda, que é muito importante, mas como entender o que é a experiência, como é que é a jornada do consumidor, como é que esse consumidor agora vai conectar o mundo digital com o mundo físico, o que esse consumidor está procurando. Então, temos novas demandas de clientes como o fruto, vamos chamar assim, desse processo. Demandas orientadas a ter uma proposta de valor, uma entrega de valor e relações mais diretas, inclusive. E é curioso porque quando a gente volta aqui para um estudo que já foi publicado sobre reinvenção digital, e bom, ano passado, na edição anterior desse tipo de evento, vocês estavam falando de mindset, né, de transformação, mindset digital. As empresas que estão olhando para o futuro, onde que elas estão pensando em investir em tecnologia? É claro que eu tenho que ter bons produtos, é claro que eu tenho que fazer investimento nos meus processos produtivos, mas eu preciso começar a olhar como é que a tecnologia pode me ajudar a ir além da fronteira da minha organização. A tecnologia pode me ajudar a conectar com o consumidor. Por isso que nessa pesquisa realizada pela McKinsey em 2017, já as empresas que olhavam para frente, para o futuro, estavam olhando estratégias de marketing e distribuição e digitalização em produtos e serviços, mais até do que cadeia de suprimentos, que aí tem
2% dos respondentes, e processos, que seria uma visão ainda intramuros, né, de 14% dentro da própria organização. E essa ideia de expandir a fronteira da empresa, ela traz algumas coisas curiosas, né? Então, aqui eu estou trazendo 2 exemplos de concorrentes que cooperam. Então, pega o Carrefour, que, bom, a gente sabe que tem aí no Rio Grande do Sul, mas acho que o Irotta não tem. O Irotta é uma empresa de alimentos, né, de um supermercado, né, aqui em São Paulo, que tem uma área de pratos prontos bem interessante, e o Carrefour acabou fazendo uma parceria e vende em algumas lojas do Carrefour produtos do seu próprio concorrente. Isso é o que o pessoal chama de competition, né, que é a cooperação, mas é competição. E um outro exemplo, eu vou voltar várias vezes para o caso do Magazine Luiza, a Lojas Marisa, né, que é de moda feminina, ela começou a fazer uma parceria com o Magalu, que vai além dos quiosques do Magalu dentro da loja da Marisa. A Marisa tem lojas no Rio de Janeiro e o Magazine Luiza não tem lojas no Rio de Janeiro. E a partir do momento que essa parceria existe, o Magazine Luiza passa a ter pontos de operação no Rio de Janeiro. Ou seja, você pode, por meio da tecnologia, da integração, e não só, né, não precisaria de tecnologia necessariamente, mas a gente começar a pensar o mundo de outra forma, né? Aquilo que é concorrência pode eventualmente se tornar uma alavanca de cooperação. É evidente que a tecnologia vai ajudar a gente em vários contextos, né? As lojas das Casas Bahia ficaram todas fechadas, e aí a solução que eles encontraram foi usar o WhatsApp, é uma ferramenta muito difundida, muito disponível para vários consumidores, independentemente de faixa etária, colocaram essa ferramenta na mão dos vendedores, não foram só eles, tantas outras empresas fizeram isso, e conseguiram, com todas as lojas fechadas, chegar num patamar de venda que, segundo entrevista do próprio CEO da empresa, eles estavam vendendo cerca de 70% do que estariam vendendo com as lojas abertas, porém com as lojas fechadas, em função dessa possibilidade de conexão. Então, a gente precisa expandir o limite da empresa, né? Eventualmente na direção dos concorrentes, eventualmente na direção dos clientes, oferecendo outros canais, que podem ser tecnológicos ou não. É importante a gente salientar, a gente está falando bastante do aspecto de tecnologia, mas eu cheguei até a comentar num outro contexto. Aqui eu vou dividir 2 exemplos, na realidade. O primeiro deles é um exemplo agora que tem a ver com a pandemia, um anterior, de como empresas que às vezes ninguém conhece, né, super pouco conhecidas, acabaram descobrindo que elas podem ter cliente em vários lugares. Tem vários restaurantes aqui em São Paulo que ficaram fechados e que certamente tem também no Rio Grande do Sul. Eu posso dar esse exemplo porque é um exemplo que eu vivencio. Eles simplesmente começaram a fazer a entrega por meio de WhatsApp ou aplicativos, não aplicativos de entrega, mas aplicativos de escolha de produto, e descobriram que tem clientes a 200 quilômetros de São Paulo, tem clientes em bairros que jamais imaginaram, né? Então, a gente tem que pensar o que tipo de ferramenta eu vou usar para resolver o meu problema, que pode ser com uma tecnologia mais sofisticada ou menos sofisticada. E eu gosto de usar muito um exemplo de uma outra situação que é uma vivência pessoal, em que é um restaurante aqui numa praia em São Paulo, aqui no litoral norte, que se chama Perequim. Eu tenho uma filha que vai fazer 23 anos, e ela, quando tinha cerca de 13 anos, nós fomos até esse restaurante, ela preencheu ali uma ficha de cadastro, e todos os dias, no dia do aniversário dela, toca o telefone aqui e esse restaurante dando os parabéns a ela. E a tecnologia que esse restaurante utilizou para impactar a minha filha é basicamente lápis, papel e uma planilha em Excel. O que eu quero usar e dizer com esse exemplo é que, dependendo do meu negócio, dependendo do meu porte, eu não preciso necessariamente pensar numa solução tecnológica completamente bem acabada, ela completamente fechada. Eu posso fazer coisas menores, experimentar, porque se der errado, deu errado mais rápido. E aí eu aprendo com esse processo de uma forma mais efetiva. Um outro aspecto importante nessa ideia de expandir os limites da empresa, que a pandemia
acabou trazendo é a disrupção, né, ou as mudanças drásticas nas cadeias de abastecimento, né? Empresas que dependiam de varejo para distribuir não conseguiam, tinham dificuldades de distribuição, empresas que dependiam de fornecedores não conseguiam ter acesso a insumos. Então, as empresas estão cada vez mais também procurando usar a tecnologia para ter as suas cadeias de abastecimento, a sua cadeia de suprimentos com capacidade de resposta, que ela aguente, né, mudanças e que elas possam ser reconfiguradas rapidamente. E isso vai ser, inclusive, tema do próximo webinário que vai acontecer na semana que vem. Mas eu estou trazendo esse exemplo menos para pensar na questão da cadeia, que vai ser aberta, que vai ser debatida no próximo evento, mas para falar da cadeia que pode ir da indústria direto para o consumidor. O que acabou acontecendo, a pandemia fez crescer uma abordagem chamada D2C, que é Direct to Consumer, D2C, que significa que as indústrias, de alguma forma, estão encontrando maneiras, né, de chegar no consumidor final. E não é isso de maneira excludente, é eventualmente complementando seus próprios canais. Tem alguns exemplos que estão citados nessa matéria, mas eu achei bem curioso o caso da Swift, porque até eles estão fazendo propagandas na televisão em que eles, inclusive com o Thiago Leifert, em que eles mostram que você pode comprar da Swift no site, pode comprar na loja própria e pode comprar no próprio supermercado. Ou seja, a empresa começa a encontrar inúmeras formas de chegar no consumidor. Aqui tem um exemplo do caso da Sherwin-Williams de tintas, que também já tem lojas da própria empresa no Brasil, e nos Estados Unidos já são mais de 4.600 pontos. Então, essa possibilidade da tecnologia chegar lá, permitir que eu chegue mais perto do consumidor. E aí, a gente que está na indústria sempre pode pensar, putz, mas isso é complicado, a sua indústria, isso tem varejo, mas agora existem plataformas, né, que estão, outras empresas que inclusive estão entrando nesse processo. Eu vou voltar novamente para o caso do Magazine Luiza, aonde por meio do marketplace, né, que eles têm uma visão de transformar o Magazine Luiza como se fosse um grande serviço, é ser uma plataforma que digitalize e interconecta o ecossistema do varejo brasileiro. Por ecossistema a gente entende indústria, varejo e consumidor. Só para dar uma ideia do tamanho desse negócio, isso são dados de 2019, tá? Até setembro de 2019. Eles saíram de janeiro de 2016 de 0 empresas nessa plataforma para 12.500 em setembro de 2019. Em termos de produtos que eram apresentados, de 60 mil para 12,3 milhões. E em número de clientes, no caso visitas, né, gente que vai lá olhar essa plataforma, de 33 milhões para 125 milhões. Mas em venda, eles passaram a transacionar de 2 bi para 10 bis. E os números atuais, que ainda não estão disponíveis nas apresentações internas, mas já foram divulgados para os analistas, são muito maiores do que esses. Claro que a gente pode considerar o efeito da pandemia, mas esse assunto tomou tamanha importância que o Magazine Luiza acabou se juntando ao Sebrae para poder inserir o pequeno negócio no e-commerce. Essa é uma forma de colocar o pequeno negócio no e-commerce. A gente inclusive vai fazer também um webinário no INSPER nos próximos dias, de uma plataforma que aí tem a ver com outro tipo de segmento, que é luxo, em que era uma plataforma que era para vender produtos de luxo de coleções anteriores, como se fosse um grande outlet, e que serviu para digitalizar uma série de empresas de moda, né, pequenos designers, né, que perderam basicamente a sua maneira de se colocar nesse mercado. Esse tipo de ferramenta acabou trazendo, possibilitando que essas pessoas chegassem direto nos seus consumidores, aí dentro dessa ideia desse ecossistema. Ou seja, o mundo está muito mais complicado
para a gente enfrentá-lo sozinho, né? A pandemia mostrou isso e acelerou essa complexidade. Por isso, conectar com o consumidor diretamente, conectar com concorrentes, com outros canais, é uma oportunidade que a gente tem nesse processo. Assim como surgem outras formas de nós nos conectarmos com o cliente, encurtar essa distância, né? Vocês imaginam, a festa de São João na região Nordeste é quase que o segundo Natal. Imagina, sem a festa, por conta do distanciamento, por conta dos desafios da pandemia, as marcas encontraram outras formas, que são as lives, entrando na casa das pessoas diretamente, ou aqui você transformando espaços, né, como o caso de um estádio de futebol, numa arena para fazer filmes, resgatando a questão do drive-in. Enfim, a gente poderia ficar aqui um tempo enorme percorrendo coisas mais específicas, discutindo o que pode acontecer, mas ninguém tem certeza, né, de tudo que vai acontecer, o quanto desses, vamos chamar assim, saltos quânticos que a gente teve em comércio eletrônico, educação à distância, o quanto disso vai ficar, mas certamente nada vai ser como antes. Alguns setores, né, estão bem característicos, que estão em processo, na questão de beleza, cuidados pessoais, a casa, o home office, a parte de alimentação e saúde e entretenimento. Alguns setores, né, eu mencionava que o setor imobiliário é em baixa, bom, depende, né, porque começa a surgir um outro tipo de demanda, mas também começa a ter um outro tipo de impacto no tipo de imóvel e até no tipo de produto que tem que ser construído. O setor automotivo, obviamente, as pessoas saindo menos de casa também não usam menos carro. Turismo, bom, por razões óbvias ainda não, né, vai demorar um tempinho ainda para a gente voltar para algum patamar, e tem uma série de tendências aí que a gente percorreu aqui, mas saúde, a ressignificação dos espaços, a questão do digital, a fronteira, a possibilidade da gente encurtar a cadeia, isso são algumas coisas que parece que vieram para ficar. Mas a gente tem que ter em mente essa mensagem, né? A mudança é a única coisa que é permanente, a gente sabe que isso vem desde 500 anos antes de Cristo. Só que se a mudança é permanente, essa frase do Einstein tem que fazer a gente refletir, né? Ele diz o seguinte, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ora, se a mudança está presente e se acelerou, é chegada a hora da gente começar a pensar em fazer coisas diferentes cada vez mais rápido. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou agora devolver a palavra para a Sabine, e vou parar aqui de compartilhar a minha tela e estou à disposição para as próximas etapas. Obrigado. Silvio, parabéns pela tua apresentação, muito obrigada. A gente vai colocar aqui duas pessoas convidadas pelo IEL, gostaria de apresentar, estamos muito felizes também, e eles vão nos ajudar agora a continuar esse debate. Então, eu vou apresentar o Lisandro Santos, ele é diretor da empresa Tecpon, uma indústria de produtos químicos, e também agora faz parte da diretoria do Fiergs, do Conselho de Jovens Lideranças da Fiergs e do COPEME, que é o Conselho da Pequena e Média Indústria. E também temos a participação do Pedro Cini, CEO da Madesa, é uma empresa de indústria de móveis, na verdade, de bom princípio. Então, muito obrigada também por estarem aqui conosco e podem fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Sabine, pelo convite do IEL. Silvio, muito obrigado pelos insights apresentados aí para nós. É muito bom mesmo. Bom, diante de todos esses levantamentos, né, que você nos trouxe, eu gostaria de traçar um paralelo aí com a realidade que eu vejo para nós empresários das pequenas e médias indústrias, né? Um ponto que me chama muito a atenção é que realmente o momento que a gente vive pede mesmo uma reavaliação, né, dos nossos negócios aí. Então, assim, eu queria traçar uma realidade versus uma necessidade, né, como apresentada por você, e assim que eu pensei fundamental. Então, é sabido assim, alguns setores da economia passaram por essa crise, né, que
assombrou a todos, aí, a grande maioria, mas alguns passaram com oportunidades, né? Mas eu costumo puxar bastante o foco aí para as pequenas e médias indústrias, até pelo envolvimento assim, que eu tenho, né, nos conselhos aí da Fiergs, ao qual eu tenho participado, né? Então, a gente sabe assim, que os desafios de empreender no Brasil, eles não chegaram aí com a pandemia, né? O Brasil não tem assim, um dos melhores ambientes para a gente fazer negócios. Hoje a gente ocupa aí o lugar 124, né, no ranking de facilidade de se fazer negócios, que foi publicado no relatório divulgado pelo Banco Mundial, né? Então, a pandemia veio somente trazer muito mais pontos de atenção para nossas indústrias, né? A grande maioria das pequenas e médias vai encontrar agora nos próximos meses, né, desafios muito grandes mesmo, né? A retomada do faturamento assim, vai ser gradual, né, de acordo com a retomada também gradual da economia. As empresas vão ter que lidar muito aí com a questão dos passivos, né, as prorrogações realizadas. Uma hora essa conta aí vai ter que ser paga, né? É necessário também recompor os estoques, né? Os estoques das empresas foram bem prejudicados, né? A gente também vai ter que lidar com a questão do crédito, que vai retomar a oferta que anteriormente a gente tinha, né? Agora aí o mercado colocou bastante crédito aí para nós, mas enfim, isso aí vai voltar ao normal, a nossa realidade do crédito no Brasil. E algo bem interessante é também como lidar com essa concentração de renda que houve, né? Principalmente em relação ao que você comentou nos marketplaces, né? Então, os marketplaces estão bem fortalecidos aí com a pandemia, ou seja, as lojas de departamento saíram na frente, né, com essa pandemia. Então, diante de todo esse cenário, assim, para os pequenos e médios negócios, é comum que primeiramente a gente olhe para dentro da empresa, né, e canalize os esforços para a nossa sobrevivência. Enquanto realmente, né, conforme você apresentou para nós, diversos cenários, né, que estão mudando, é preciso que a gente olhe para fora. Então, eu penso que sim, pequenas e médias empresas precisam analisar as novas formas do cliente se relacionar. É preciso sim pensar em novos modelos de negócios. É necessário sim investir na questão digital. É necessário também se reposicionar diante desse turbilhão de mudanças e informações. Só que esse investimento que nós pequenos e médios empresários temos que fazer, ele tem que ser assertivo, né? Não tem muito espaço para a gente errar mediante todas essas mudanças aí que aconteceram e que apertaram aí as pequenas e médias empresas, né? Então, não pode ter erros, erros têm que ser, ou tem que ser erros pequenos, né? Diante de todos esses modelos, essas novas mudanças, essas inovações que a gente vai ter que trazer para o mercado ou se adaptar, elas têm que ter uma margem menor de erro pelo espaço que a gente tem. Essa semana eu participei de um evento ibero-americano, né, que o tema era Pense nas Pequenas Primeiro, onde a gente discutia ações para a sobrevivência e manutenção das pequenas e médias empresas. E você ilustrou também há pouco um exemplo que o Sebrae, né, fez parceria com o Magalu, que reforça uma informação que o diretor técnico do Nacional, o Bruno Kick, do Sebrae, ele comentou que foram milhares as consultas e os atendimentos que o Sebrae fez em como digitalizar os negócios dessas pequenas e médias empresas, né? Então, eu fico bem feliz, assim, porque a gente sabe que esse contexto, como você apresentou, é a tendência, a empresa tem que olhar para o digital e as empresas estão buscando, né, como fazer isso. Então, fiquei bem feliz e também agora você comentou nessa parceria aí Sebrae Magalu. Então, concluindo assim a agenda para nossas empresas, desse olhar para fora, né? E quais seriam as principais ações dentro dessa agenda das empresas, né? Seria, então, como você comentou, pensar sim, mas agir na forma da inserção digital, né? Buscar e agir cada vez mais forte no marketing de relacionamento, e pensar em agir na produtividade, sim, né? Porque as empresas pensam muito na questão de produtividade, é importante, tem muita inovação para a produtividade, mas sim tem que olhar para as inovações nas redes de negócios, né? Na cadeia, como você comentou. E nesse momento também é preciso desenvolver uma aptidão, né, para trabalhar junto aos marketplaces que estão fortalecidos. Aí tem uma grande oportunidade. Ou seja, as empresas devem se aproximar desse canal, que é bem expressivo, que se tornou indispensável para muitos negócios, né? Então, assim, esse contexto de marketplace que você nos apresentou também e reforçou, né? E até você comentou em algum momento ali que como encurtar a distância para o cliente, né?
Nós convidamos o Pedro Cini. O Pedro é CEO da indústria de móveis e madeira, como a Sabine já apresentou ele. Ele é meu colega no Conselho de Futuras Lideranças, aí um parceirão que a gente tem também. Tá? Ele tem uma experiência bem interessante no marketplace e aí ele vem colaborar conosco nesse contexto. Ele vai trazer um exemplo bem prático da empresa dele, né? Uma indústria gaúcha, uma indústria nossa aqui, que superou aí desafios que esse próprio canal também tem, né? O marketplace também tem desafios, eles também apresentam algumas dificuldades. E as empresas também, como a empresa do Pedro, tem superado isso aí, né? Buscando aí aumentar o valor dos seus produtos, o valor da sua empresa para os consumidores finais, aqueles que estão lá na ponta. Pedro, pode colaborar conosco então com as tuas observações, por favor. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, contando um pouquinho do nosso caso, né? Somos uma indústria de móveis. Nós fornecíamos já há muitos anos para o Magazine Luiza, para outros lojistas também. E acho que por volta de uns 3 anos atrás, o Magazine Luiza, outros lojistas também se aproximaram da gente e pediram: olha, vocês não querem começar a vender no marketplace? Tem a nossa plataforma aqui. Vocês podem colocar uma gama maior de produtos, né? Vocês vão ter que operar a logística, vocês vão ter que fazer o atendimento do cliente, mas é uma possibilidade, uma porta a mais que se abre, né? E a gente na época hesitou muito, a gente na época achou que não era o caminho, achou que ia ter conflito de canal, né? Que alguns outros varejistas podiam achar que a gente estava começando a vender, começando a virar varejista e iam poder tirar nossos produtos de linha. Mas a gente teve o apoio tanto do Magazine quanto de outros lojistas grandes. A gente optou por entrar, começou a se estruturar aos poucos. Eu achei importante uma fala do Silvio de que tu pode começar com uma planilha Excel. Tu pode começar digitando um pedido na mão. Tu não precisa ter um sistema robusto. Depois tu vai se preocupar com isso. Se realmente a operação dá certo e começa a crescer, tu começa a se preocupar com integrações, com tecnologia. Mas nós na empresa, em questão de poucos anos, a gente desenvolveu o conhecimento na prática. Então, integrando com os marketplaces, colocando os produtos, desenvolvendo linhas de produtos específicas para o que a gente recebia de retorno. O consumidor que compra pela internet, ele é um pouco diferente, precisa vender um produto de tal forma. Então, a gente foi aprendendo com o passar do tempo, foi conseguindo ficar mais próximo dos consumidores finais, receber esse contato, que é muito importante, né? Nos ajuda muito a melhorar serviços, a desenvolver produtos. E a gente agora também, recentemente, começou com um canal próprio nosso, então, a loja Madesa, um e-commerce próprio. E é tudo consequência de um trabalho que começou ali há praticamente 3 anos atrás. Então, os marketplaces, eles têm criado uma facilidade muito grande para quem quer entrar. Esse exemplo do Magalu as a Service, tem o Mercado Livre, tem a B2W, tem vários outros canais que eles agora estão colocando à disposição uma plataforma de logística, de pagamentos. Eles estão facilitando ao máximo para quem quer entrar, quem quer fazer pelo menos uma experiência, né? Então, realmente é um trabalho que eu entendo que é muito válido de explorar e de pelo menos entender como funciona, porque faz a gente ficar mais próximo do consumidor final e ter esse contato que é muito importante. E um ponto que eu acho importante frisar também é essa questão do digital. O consumidor hoje, ele é digital. Não tem como eu pensar, não, mas o meu negócio vai virar digital. Ele não vai virar, o teu negócio já é digital. Porque todas as empresas, as pessoas, elas estão no digital o tempo inteiro. Então, um dos primeiros passos para fazer, coloca no Google lá o nome da tua empresa, vê o que aparece. Passa a primeira, a segunda, a terceira página. Entre algumas delas, vê o que as pessoas estão falando. Como é que tua empresa está no Reclame Aqui, se tu está cadastrado lá. Como é que está no Facebook? E aí tu vai sentindo e tu vai pegando gosto. Porque uma coisa também que acontecia para nós antes, os consumidores não sabiam quem era a Madesa, porque tinha o lojista no meio. E quando a gente começou a vender direto, o consumidor começou a se identificar com a marca
e começou a realmente falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e começou a passar informações para nós e reconhecer que um produto da Madesa é diferente do produto de um concorrente. Então, é muito aprendizado, né? O Lisandro até falou a questão de a gente não pode errar, tem que cuidar para errar o mínimo. Mas se a gente errar, tem que virar aprendizado. O erro tem que virar aprendizado. Então, acho que o que eu podia contribuir é isso. Se tiverem mais alguma pergunta também, posso responder. Obrigado, Pedro. Muito boas as considerações. Silvio, não sei se quiseres comentar algo aí sobre o que relatamos, esse exemplo do Pedro, um exemplo que fecha bastante com essa questão de sim, vamos olhar os marketplaces, mas ao mesmo tempo vamos olhar como chegar, como o consumidor lá na ponta está nos enxergando realmente, estamos conseguindo chegar nele de uma forma mais efetiva, né? Então, por favor, se quiser fazer algumas Então, não, eu acho que tem alguns aspectos que são importantes de ressaltar, o que a gente está colocando e está usando, obviamente, o exemplo da empresa A, da empresa B, não é pela empresa A ou pela empresa B, é pela ideia, né? Como o próprio Pedro pôde reforçar, existem N outros, e nem aqui a gente está também, tem uma preocupação até pelas minhas atividades pregressas, né, que eu fui quando eu era executivo, a preocupação de que dá a impressão que tem uma ferramenta, uma panaceia tecnológica que resolve tudo. Porque se você não sabe o que você quer, você pode pôr a tecnologia que quiser que não vai chegar em lugar nenhum. Então tem um ponto anterior que é o que eu sou, o que eu quero. E para quem eu sou e para quem eu quero. Que é essa questão de entender o cliente. E muitas vezes, acho que aqui eu vou me apropriar do que o Pedro falou, a indústria está meio num ponto que ela está, eu vou usar esse termo, mas não é no sentido pejorativo, está confortável porque entre o cliente e ela tem um cara no meio. Mas por que eu não tenho que saber mais sobre esse sujeito? Como é que eu posso chegar lá? Isso é muito crítico em muitas cadeias, elas tentam exatamente ter acesso a essa informação. E agora a gente tem uma possibilidade de, por meio de tecnologia, e quando eu digo tecnologia, dependendo do seu porte, a tecnologia é lápis, papel e borracha. Essa que é a lógica. Na linha do que você colocou, Lisandro, cada vez mais a gente precisa desmistificar determinados usos tecnológicos, porque senão a gente fica sempre esperando aquela bala de prata, que é aquela coisa que vai resolver todos os problemas, e aí a gente gasta muito dinheiro. Aí não dá para errar mesmo, porque a gente gasta aquele monte de dinheiro e a verdade é que erra, né? Porque quando você vê históricos aí de implantações de sistemas num monte de empresas de todos os portes, tem projetos que custaram milhões e nunca trouxeram um centavo de retorno. A gente vive num mundo em que experimentar é mais rápido. Então, até falávamos com o Pedro, né? Antes, né? Tá bom, você quer testar o digital? Daí eu vou lá no marketplace. O risco é um pouco menor do que se eu fizer um site todo complicado e der errado. Bom, mas peraí, agora deu certo? Peraí, eu também vou fazer o meu site. Eu vou ter novos problemas para resolver. Da onde o cliente vai comprar? Problema bom, né? Da onde o cliente vai comprar o meu produto. Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento das grandes linhas de transformação, né? E estar cada vez mais perto desse consumidor, privilegiar a experiência, porque o Pedro lá vendendo diretamente, vendendo por meio do marketplace, vendendo por meio das outras lojas, se o produto que ele está comercializando não entregar, né, não der uma boa experiência para o cliente lá seja no ato da compra, seja no uso, não tem jeito. Então, acho que é importante dar uma olhada, né, nesse monte de informações que a gente acabou compartilhando, como o alimento para pensar. Agora, uma coisa é fato, a transformação que a gente passou vai promover um monte de mudanças que a gente ia fazer em 10 anos, e não tem 10 anos para fazer, porque já aconteceu. É evidente que tem uma série de questões de curto prazo, como você mencionou, principalmente na parte financeira, ligada a crédito e etc., e aí, de fato, a gente tem vai ter que lidar com isso, mas é aquela história. Isso está todo mundo nesse barco, quem é que vai chegar no porto antes, né? Eu acho que tem uma reflexão nesse sentido. Não sei se Lisandro e Pedro querem comentar alguma coisa em cima da fala do professor Silvio, mas tem duas questões aqui para ele.
posso colocando as questões. Lisandro, você quer Acho que de comentar? acordo com o nosso tempo, seria bom abrir as questões, né, Sabine? Tá bom, são para o Silvio, tá? Então, a É, primeira da... eu estou Oi? vendo aqui, eu estou vendo no chat, então eu posso, se estiver entrando no chat, é que elas vieram para everyone, né? Então eu consigo ver. Se teve Isso. alguma que veio para você diretamente, eu não vou conseguir Não. Estão no ver. chat. Eu só ia ler para todo mundo, mas Ah, não, pode não, responder claro, por direto. favor. Não, não, por favor, tem razão. Tá, então Thaís e Duiel pergunta, professor Silvio, o impacto desse quase um ano de novos costumes de consumo é forte o suficiente para que nós deixemos de consumir como antes definitivamente? Então, a discussão não é se a gente vai deixar de fazer o que era, é quanto. Que vai. A discussão é quanto vai fazer. Porque as pessoas descobriram coisas, inclusive talentos, né? As pessoas que cozinham, pessoas que podem, inclusive, ter experiências em torno disso. Pessoas que descobriram que fazer curso mediado por tecnologia até que não é tão ruim, né? Tinha certa. A gente foi. Nós nos permitimos fazer outras coisas. As preocupações com saúde vão continuar, né? Porque na realidade, o que vai acontecer? Esse quase um ano vai mais longe, né? Não sei se vocês têm acompanhado. Vai ter vacina, legal, vai ter vacina, mas a gente está falando de um vírus. O vírus tem mutação, então a gente vai ter que aprender a conviver com essa outra realidade, né? Para quem passou por eventos de gripe suína, H1N1, etc., também tinha um impacto, mas era uma coisa meio localizada. Dessa vez foi o globo. E é isso que choca, né? Então, e esse choque também muda as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a repensar qual é o significado das coisas que elas fazem, né? E repensar um monte de decisões de vida, inclusive. Então, com certeza, essas mudanças estão acontecendo. Eu apostaria, vamos colocar assim, pelos dados que a gente vê, questões ligadas à saúde, à questão da tecnologia, ela já vinha acontecendo a taxas impressionantes. O que a pandemia fez foi acelerar isso e, mais do que isso, mostrar que dá para usar isso de formas das mais diversas, até muito mais simples do que a gente queria. Quem ficou elucubrando ali, não, vou fazer um sistema do tipo XYZ e não agiu, perdeu tempo. Aí, professor, o Moacir gostaria que você abordasse sobre os 4 P's de marketing, produto, preço, praça e promoção, diante do novo cenário pós-pandemia. Acho que já temos uns 8 P's aí, né? Não, a gente continua com quando a gente está em indústria, a gente continua com 4. Quando a gente fala de serviço, aí a gente usa 7, mas enfim, a questão assim, do ponto de vista de produto, né? Se a gente for olhar o que muda de produto, é você pensar no produto, né, de uma forma conexa com esses novos comportamentos, né? Aonde eu posso entrar com aspectos ligados à saúde, aonde eu posso entrar com aspectos ligados a significado, inclusive, né? Pega a parte de imóveis, por exemplo, será que os consumidores estão mais ou menos preocupados com questões de sustentabilidade ou não? A gente sabe por dados o que está acontecendo, né? Então, a questão do produto, como é que eu conecto com essas causas, vamos chamar assim, ou com esse consumidor um pouco mais exigente? É evidente que vai ter sempre o consumidor mais orientado a preço, é evidente que a questão da renda vai criar uma oportunidade para mexer com preço e, obviamente, muitas vezes ter que ajustar a oferta de produtos. A parte de praça, que é a parte de distribuição, não tem jeito. Todo mundo, em maior ou menor grau, vai ter que entrar nesse mundo de omnicanalidade. E, novamente, essa omnicanalidade não precisa ser complexa. Acho que, de novo, parafraseando o que o Pedro falou, não é que o negócio vai ser digital, o negócio já é digital, pode ser que você não tenha percebido. Agora, o grau de digitalização vai depender do tipo de consumidor, vai depender das suas ambições enquanto empresa, vai depender de uma série de fatores. E a parte de promoção, ela vai estar cada vez mais também alavancada no ferramental digital. Então, essa experiência acaba cruzando, vamos chamar assim, dois mundos, né? O mundo físico e o mundo digital, aonde eu vou ter jornadas de cliente que eu vou ter que acompanhar que começam no lado e acabam no outro.
como você vê a economia em um geral para 2021? Uma pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta super difícil, né? Que você precisa ter até quase que uma bola de cristal, até porque nós somos um país que, além das crises, a gente fabrica as nossas próprias, né? Nós somos bem pródigos nisso. Então, o que a gente sabe é que, independentemente de qual... Imaginemos que a gente faça tudo certo. A gente tem um contexto super complexo desse ano. É um contexto onde a economia ficou parada, um contexto onde se perdeu renda, um contexto onde vamos ter mutação na questão do emprego, a gente talvez não esteja sentindo de maneira tão intensa, porque tem uma série de auxílios aí, coisas circulando que estão ajudando. Então, vai ter um lado difícil por esse lado. Olhando o copo meio cheio, a gente tem uma agenda de reformas que estão sendo cozinhadas aí há tantos e tantos tempos, né? Tributária, administrativa, política, que tem potencial para, inclusive, ajustar, né, ajudar em alguns aspectos, né? Eu gosto de olhar um pouco para algumas coisas, principalmente no que tem sido feito, o trabalho que tem sido feito no Ministério da Infraestrutura, que até de alguma maneira ajuda a entrar na pergunta seguinte, né? Um monte de coisas que estão sendo feitas, que inclusive algumas delas que vão entrar em processos eventualmente de concessão para iniciativa privada, que pode, e aqui eu não estou defendendo o que deva fazer ou não, mas isso é um potencial fato, é um potencial gerador de resultados. Então é muito difícil prever, né, mas certamente não vai ser um ano maravilhoso, até porque a gente já não vinha bem. A pandemia simplesmente piorou uma coisa que não estava tão bem. A gente perdeu aí a oportunidade ao longo do ano passado de acelerar alguns processos e a gente entrou o ano de 2020 com algumas dificuldades. E essas dificuldades elas aceleraram. Então, 2021, sem dúvida, deverá ser um ano de recuperação, mas se a gente não atacar as questões estruturantes, essa recuperação vai acontecer, mas vai acontecer de uma maneira bastante lenta. Professor, topa fazer um comentário, uma última questão ainda, rapidinho, pode ser? Claro. Tá bom. Então, o Mário colocou assim, a logística do país está preparada para atender essa nova demanda que aumentou consideravelmente? Na minha opinião, esperar 15 dias para receber o produto é um ponto bem negativo. Então, durante o processo da pandemia e etc., as pessoas acabaram ficando muito tolerantes, inclusive, né? Porque no final das contas, às vezes você não tinha nem opção. Se você queria montar a sua academia em casa, né? Porque afinal de contas a academia está fechada, você comprava uma coisa pelo comércio eletrônico e, bom, o prazo de entrega é o prazo de entrega, né? O que acontece é que houve um pico enorme, né? E esse pico foi sendo alisado, ajustado e, ao mesmo tempo, as empresas começaram a se adaptar. Então, a gente teve um problema muito complexo, né, de acúmulo que aconteceu, inclusive até para a alimentação. O pessoal estava marcando 10 dias de prazo de entrega para o supermercado, quer dizer, não tem jeito, né? Então, acho que nesse sentido há um potencial aí para se ajustar essa questão dos níveis de serviço, porque, obviamente, o consumidor vai ficar mais exigente e não vai estar tão tolerante por conta de a gente já estar indo para um outro contexto onde o nível de serviço, a experiência, de novo, importa e o prazo de entrega é um componente relevante dessa experiência. É verdade. Bom, professor, foi uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada. Assim como também foi uma honra ter o Lisandro e o Pedro com a gente. Obrigada. Eu acho que eu vou passar aqui uma rodada muito rápida para cada um de vocês colocar uma frase final e aí a gente já se encaminha para fechar o evento. Pode ser? O professor Silvio pode começar? Para mim, além das frases que eu já tinha deixado, a questão da mudança não é se, é quando. E o que a gente viu agora é que é rápido. Então, a gente tem uma super oportunidade, principalmente quando a gente fala do pequeno e médio empresário, que no final do dia são os grandes motores do país em termos de emprego. E as coisas estão acessíveis. É possível, sim, com investimentos controlados, adequados e com risco administrável e participar desse processo de transformação. Boa sorte a todos, muito obrigado. Lisandro, você quer falar? Eu acho que poderia ficar assim como na nossa mente, né? O olhar para fora,
né, e as oportunidades que existem na cadeia. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa dar uma reforçadinha e tirar um pouquinho o olhar de dentro e olhar para fora essas oportunidades que possam existir aí para a gente aproveitar. E tem que ser rápido, como o Silvio falou. Pedro? Perfeito. Tem uma frase que eu uso bastante, o meu pessoal aqui interno também. Para o consumidor, não importa o que tem por trás de estrutura, como é que a gente vai fazer, se é uma palafita, contanto que a gente consiga entregar o que ele precisa. Então, se a gente conseguir cumprir com o básico, com aquilo que ele está precisando, depois tu dá um jeito de melhorar a estrutura e fazer como tem que ser. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir também para vocês, eu vou colocar aqui na tela o QR Code para vocês entrarem bem rapidinho no celular, para colocarem a impressão de vocês numa pesquisa muito simples, que nos ajuda sempre a continuar melhorando e trazendo coisas relevantes para vocês. Então, novamente, quero agradecer o INSPER, até pela pessoa do Felipe, que está aqui com a gente, o professor Silvio, o Pedro e o Lisandro, todo mundo que participou aqui com a gente. E só peço mais essa gentileza, então, de apontarem o celular para o nosso código para responderem a pesquisa. Muito obrigada. Isso, e não esqueçam, quinta que vem nós temos mais um webinar com o INSPER para falar sobre o impacto da Covid na cadeia de suprimentos. Então, boa noite a todos, fiquem bem, fiquem em casa, continuem se cuidando.